Fala pessoal, aqui quem fala é Humberto de Platinas e hoje eu vou fazer um ranking só com as gemas de 5 estrelas, tá? Eu vou fazer. Eu só vou me abster, na verdade, do Bárbaro, tá? Porque o Bárbaro, eu acho que nós temos o Jude aí que entende muito mais, né? E às vezes eu posso acabar falando uma besteira e atrapalhando até quem joga de Bárbaro, né? Mas como eu já disse em vídeo anterior de Tire Maker, eu já joguei muito de Necro, foi minha classe inicial, né? Até vinha a mudança de classe. Mas mesmo assim eu cheguei a voltar para Necro duas vezes. Eu já joguei muito de Arcanista. Na verdade, eu comecei a ficar conhecido no PVP, né? Pelo meu Arcanista, assim, mais conhecido, né? Antes teve meu monge, algumas pessoas já me conheciam, que jogava mais PVP. Mas eu fiquei assim, muito conhecido mais na época do Arcanista. E DH também eu joguei muito, inclusive tava jogando, né? Tava dando uma chance para DH, mas DH eu acho que para ele funcionar tem que ter muitas coisas ao seu favor, entendeu? Tem que ter um cruzado jogando junto com você, tem que ter um necro que não vai ficar te enchendo o saco, te dando pilar, tem que ter um monge que não vai ficar pulando em cima de você, porque monge até de 3k de ressonância te deleta, mesmo você sendo um DH com 5k de ressonância. Porque não sei se vocês sabem, Ranged Class leva 100% do dano no jogo. Isso é código de preguiçoso, né? E Melee leva 50%. Então, um DH de 5k de ressonância morre o dobro mais rápido do que um monge de 5k. Vocês entendem? Fora que o monge ainda tem o Zen, os Cruzei, né? Então, apesar do peito novo, do DH, inclusive acho que DH tá muito bom para quem tem pouca ressonância. Para quem tem pouca ressonância e quer dar muito dano, com certeza DH, cara. DH tá dando muito dano. Eu tava jogando numa conta de 7k de ressonância da MZK e tinha DH assim, acabando com a minha vida. Com 2k, 2k e pouco de ressonância. Lógico, matava eles do mesmo jeito. Mas eu vi que a minha vida tava descendo muito mais rápido do que normalmente descia. Tá? Então eu acho que se você tem pouca ressonância e quer dar dano, nesse meta agora, DH. Porém, para quem tem baixa ressonância e quer fazer diferença no PVP, a minha recomendação é sempre jogar de suporte. Tá? Seja de cruzado, seja de necro, que são os top 2 suporte. E bárbaro, que também pode ser considerado, entre aspas, um suporte, já que ele tem aquela fúria imortal que dura muito tempo, né? Então você pode estar sempre trabalhando ali de ficar indo e voltando, se você pegar o time certo da fúria. De sempre ficar indo e voltando e não deixar o ídolo se mover se você estiver na defesa, ou fazer o ídolo se mover se você estiver no ataque. Né? Então vamos lá. Vou começar falando do Demon Hunter, tá? Inclusive vou falar com vocês que esse Tire List não tem a gema Soturno, tá? Então vou ter que falar dela, vou falar dela sempre em primeiro lugar, para não esquecer. E vou começar fazendo um rank, tá? Das gemas 5 estrelas. Vamos lá. Começando pela Soturno, tá, pessoal, que não tem o desenho dela aqui. Eu acho que a classe que mais funciona com o Soturno, obviamente, é o DH, porque o Soturno ele te dá um dano extra no ataque primário, né? Ele faz você bater em área, né? E ainda marca o inimigo que está levando seu dano de ataque primário, fazendo ele levar uma porcentagem de dano a mais, né? Então, todo mundo sabe que a classe mais dependente de ataque primário nesse jogo é o Demon Hunter. Então, eu vou colocar a Soturno aqui no S, tá? Para DH. Agora vamos para as outras gemas, tá? Vou começar com a Assombração de Zempson. Não é mistério para ninguém, né? Que ela é classe D na maioria das classes. Rank D, na verdade, na maioria das classes, desculpa. Acho que não vale a pena nem falar sobre ela. Assombração, quer dizer, sombra ecoante. Para DH, eu coloco rank B. Por quê? Porque tinha-se um mistério, né, pessoal, que a sombra ecoante, quando fazia um clone, ele também poderia usar habilidades. Né? Tinha escrito isso lá na descrição da gema. Porém, ele não usa habilidades. A gente cansou de ver isso. Eu jogo em contas que tem essa gema no grau 10 e os seus clones não usam habilidade. Então, o que o seu clone vai fazer? Só dá ataque primário. Qual que é a classe mais dependente de ataque primário? Que faria mais diferença um clone que só dá ataque primário? DH. Então,
Na maioria das classes eu vou colocar a sombra ponte aqui no C, porém no DH, por esse motivo eu vou colocar no B. Mas não acima do B, porque o core tem uma vida muito pequena, qualquer coisinha mata, até para um cara que tem 7K de ressonância, qualquer coisinha mata essa sombra, tá? Vocês imaginam, igual eu falei, que o Range Quest leva 100% do dano. E ainda a sombra leva 200, porque a sombra acho que tem metade dessa vida. Então assim, morre muito rápido. Até para um cara que tem 2K, 1K, e você tem 5K, 6K, 7K, não adianta. Morre muito rápido. Mas eu vou colocar na B por ser um clone que dá ataque primário. Beleza. Bibi. Bibi eu vou colocar Rank S. Bibi é Rank S na maioria das classes, tá? E Demon Hunter não seria diferente. A Bibi ela diminui a velocidade, né, de movimento dos inimigos. Então seria bom para você kaitar, né, de DH. E para mim a maior diferença da Bibi em qualquer classe é o fato de que quando você está tomando o tique da Bibi, né, você não consegue se curar. Então você atrasa muito os inimigos, né? Nessa questão da cura, né? E tempo é essencial, né? Quantas vezes você já ganhou ou perdeu por causa do tempo do daquela fase de elevar os ídolos, né? Então a Bibi para mim ela é Tier S com certeza. Seguindo aqui na ordem, Fênix. Cara, a Fênix para DH eu não acho uma coisa boa, tá? Igual eu falei, DH já leva muito dano. E o shield da Fênix não é tão grande assim, tá? É pequeno e ele proca no máximo 2 vezes por PVP, porque é um cooldown muito alto. Então se um DH, cara, eu com 5K de ressonância, eu morri pra monge com 2.500 de ressonância com o combo deles. Entendeu? Então esse shield aqui da Fênix aqui não vai tancar grande coisa, cara. E ainda vai te passar 2 vezes por PVP. E eu tô falando isso da minha perspectiva, de um DH de 5K. Então imagina um DH de 2K, de 3K, entendeu? Então Fênix não é legal, tá? Fênix seria legal para classes mais defensivas, mas nós vamos chegar lá. Tá? Chamado Lamentoso. Cara, Chamado Lamentoso não é uma das melhores gemas do jogo. Tá? Na maioria das classes ela é inútil. Porém, assim como a Soturno Guia, que está aqui no S aqui, que a gente não pode ver, ela também é baseada em ataque primário. E ela dá uma coisa que é a coisa mais importante nesse jogo, que é o quê? Ela dá mais um stun, né? O chamado Lamentoso. Então, como você está sempre dando ataque primário com DH, você sempre vai acabar saindo esse stun, que vai ser essencial para você sair vivo, na maioria das vezes, e poder kaitar o seu inimigo, né? Então, com certeza, a chamada Lamentoso entra no rank A para DH especificamente, tá? Lasca de carne pétrea. Cara, lasca de carne pétrea eu vou colocar no B. E assim, a build, galera, que o pessoal usa para DH não ativa a lasca de carne pétrea, tá? Tem aquela build das armadilhas, tá? É uma armadilha que sim é usável, tá? É uma armadilha mais suicida, né? Você tem que pular no meio dos inimigos. Igual, por exemplo, eu com uma ressonância alta, não seria bom eu fazer isso, porque geralmente eu que estou ali como carry do time, né? Então se eu ficar me suicidando toda hora para fazer isso, eu não vou tirar vantagem em cima disso. E se eu jogar mais recuado, eu não vou estar tirando vantagem sobre a build de armadilha do DH. Entendeu? Agora um DH que tem menos ressonância, talvez quer fazer uma diferença maior em BGS com caras com maior ressonância que ele, você tá aqui o exemplo do Boomer, talvez é interessante usar essa build de armadilha e com certeza a Lasca se encaixa nessa build. Mas só nessa build especificamente, tá? Se você não estiver usando essa build, a gente pode colocar ela aqui no Tier D, tá? Na verdade eu vou deixar aqui no Tier D porque a build meta não é a da armadilha, então eu vou construir aqui o rank em cima da build meta, beleza? Vamos seguir aqui na ordem. Esperança Reprimida. Cara, Esperança Reprimida pra mim também é Tairá, tá? Melhor do que a chamada Lamentosa, que também é Tairá. Porque Esperança Reprimida, toda vez que você ativa uma habilidade bônus, você vai ganhar um dano extra. Né? Lógico que tem um cooldown em cima disso, não é toda vez que você ativar. Mas você imagina você ativando uma vingança de DH, ou um tiro de repulsão do peito novo, né?
ou um Impalar, você vai ativar a Esperança junto e você vai ter esse dano extra junto. Tá? Então sim, é muito importante para DH. A Esperança primeiro também te dá recarga de habilidade. Tá? Então é Tairá. Acho que para mim não é Tairess. E é um Tairá melhor do que a chamada Lamentosa. Eu vou colocando aqui na ordem também. Jade, para mim é a melhor gema do jogo. Tá? Nossa, que barulho desse Discord. Já sai do Discord. Jade pra mim é a melhor gema do jogo, porque ela é a única que te dá move speed, tá? Move speed desse jogo é tudo pra você correr, pra você alcançar o cara que tá correndo de você. Pô, move speed faz muita diferença. Muita diferença. Pra DH, pra você kaitar o inimigo. E geralmente quando você tá jogando de DH, você tá batendo de longe, né? Então você tá geralmente com a vida cheia. Você pelo menos tenta ficar com a vida cheia, porque igual eu falei, de DH você morre muito rápido, né? Então, quando você tá com a vida cheia, eu não sei se vocês sabem, a Jade, quanto mais vida você tem, mais ataque ela tá te dando. Se você tá com menos vida, menos ataque ela tá te dando. Que aí até fica meu questionamento se Jade é tão bom pra Bárbaro, já que Bárbaro quase sempre joga com a Fúria Imortal, né? Mas igual eu falei, vou me abster de falar de Bárbaro. Apesar que a Jade também vai dar um move speed, que o Bárbaro precisa de move speed também, né? Pra DH, pra mim, ela é a melhor gema que tem, tá? Benção... A benção é a próxima? Ó, tem essas duas aqui, tem essas três aqui que eu não vi, mas agora eu vou terminar aqui. Benção dos Dignos. Cara, Benção dos Dignos pra mim também é Taierá. A benção vai te dar um sustain a mais, tá? Eu coloco a benção porque ela vai te dar um sustain a mais, que eu acho que, se eu não me engano, ela vai te dar 24% de dano reduzido no grau 10. Porém, dizem que as gemas são nerfadas em 1/3 dos efeitos no PVP, né? Então, ela não tá te dando 24, ela tá te dando 8%, né? E 8%, porra, 8% de redução de dano sempre. Não é uma vez a cada tantos segundos, não. A benção te dá redução de dano sempre. Beleza, DH você não procura gemas defensivas. DH você procura gemas ofensivas, ok? Porém, pra mim, a benção, tipo assim, ela é usável pra qualquer classe. Entendeu? Então eu vou colocar ela aqui no rank A. Apesar que o outro efeito dela, de explodir baseado na sua vida, não é tão bom. Tá? Mas eu coloco aqui no rank A especificamente para você ter uma redução de 8%, se você tem ela no grau 10. Você ter uma redução de 8% sempre no PVP, assim como a Jade te dá um aumento de dano sempre de 8% no PVP. Entendeu? Então eu acho muito roubado habilidades que não tem cooldown, que estão sempre ali, uma passiva. Né? Tanto a Jade quanto a Benção te oferecem uma passiva. Porém, ranquear atrás dessas duas, porque DH a gente não procura sobreviver. DH a gente procura, quanto mais dano, melhor, né? Coração Gélido. Coração Gélido, eu vou colocar acima da benção dos dignos, tá? Eu vou explicar por que eu acho, por que eu tenho essa opinião. A Coração Gélido, ela te dá um escudo, né? De tanto em tantos segundos, toda vez que você leva um dano, tá? Enquanto você está com esse escudo ativado e você continua atacando, você dá gelidez no inimigo. Então a minha ideia é o seguinte, colocando o coração gélido no ranquear. Peraí, meu cafezinho. A minha ideia é o seguinte. DH você não quer ser estourado, certo? Então o que você está fazendo de DH? Você está sempre atrás batendo. Você não está lá na frente, você não está se expondo. A não ser que você use a Trap Build, né? Que aí é outra história. Você não está se expondo. Então quando você leva dano, que é quando o quê? Um bárbaro pula em cima de você, quando um monge pula em cima de você, eles querem te estourar com um combo só. Eles querem te levar de 100% para 0% da vida. Para mim, o escudo do coração gélido te sustenta mais do que o 8% de redução de dano da benção. Na maioria das vezes vai te fazer sobreviver a um combo, esse escudinho, melhor do que a benção. Mas beleza, existem situações e situações. Pode ser que tenha um arcanista do outro lado que fica ativando seu coração gélido toda hora. E aí quando o monge ou o bárbaro pular em cima de você, você não vai ter esse escudo. Beleza, existem situações e situações. Mas eu acho que na maioria dos casos, esse coração gélido, esse escudo e essa gelidez que você vai aplicar no cara, que vai vir com tudo pra cima de você, vai ser melhor do que a benção dos dignos. E por isso eu coloco ela atrás das outras duas ofensivas, porém na frente da benção dos dignos.
Vontade concentrada. Não vejo muita utilidade para ela no DH, tá? Ela só ativa quando você dá um dash. DH geralmente você usa dash só para fugir, né? Aí ela vai te dar um bônus de ataque que é menor do que a da Esperança Reprimida, né? Ela te dá, tá, pessoal? Um bônus de ataque e um dano, que é parecido com a do chamado Lamentoso. Porém, você precisa dar esse dash, cara. E é difícil, cara, tu tá ficar dando dash ofensivo com o DH, entendeu? Geralmente, se você tá dando dash ofensivo com o DH, geralmente você tá jogando errado, entendeu? Existem situações e situações, igual eu disse. É muito difícil prever aqui qualquer coisa. Mas eu não acho vontade concentrada, acho até pior do que a sombra coante, tá? Porque a sombra tem a questão do cara confundir, pular na sua sombra pensando que é você, e aí a sua sombra dá um daninho porque ela dá ataque primário, entendeu? Então eu acho ela melhor do que a vontade concentrada. Fragmento Infernigno. Fica em dúvida se eu coloco atrás ou na frente do vontade concentrada, também não combina muito com DH. Fragmento Infernigno geralmente combina com classes que vão pular em cima do inimigo, monge principalmente, cruzado, às vezes para quem usa aquela build de pular em cima dos caras, né? Eu esqueci o nome da habilidade. Bárbaro, mas enfim, não combina com DH. O que eu sei da Fragmento Infernigno é quando você usa uma habilidade, roda 3 foguinhos do seu lado que dá um dano no inimigo se você estiver perto do inimigo, já contrariando a ideia do DH de estar sempre caetando, né? Então, qual seriam as minhas gemas, digamos, perfeitas para DH? Jade, Bibi, Sotorno Guia, tá? Na verdade, Sotorno Guia acho que talvez esteja melhor do que Bibi, tá? Para DH. Então seria Jade, Soturno, Bibi, 3. Faltam 3. Esperança, Chamado Lamentoso e Coração Gélido. Para mim seria a build perfeita das 6. Tá bom? Agora, beleza. Você pode trocar esse Coração Gélido por uma benção, por uma Sombra Coante, entendeu? Se fosse um cara que tem muita ressonância, que tem 7k de ressonância, às vezes uma Fênix pode ser mais interessante do que um Coração Gélido, porque um cara de 7k de ressonância vai ter um shield maior com essa Fênix, e aí essa Fênix pode representar até o cara não morrer, numa situação que ele acabaria morrendo, entendeu? Mas assim, difícil, cara. Até nessa situação de 7k, eu acho difícil. Enfim, tá. Agora vamos pular pro monge. Vamos lá, pessoal. Monge, para começar, vou colocar a sobração de exemplos aqui do D. Não vou falar muitos efeitos agora das gemas para economizar tempo, tá? Vamos lá. Soturno Guia para monge. Eu coloco no Tier B, tá? Talvez aqui no finalzinho do Tier A ou entre os primeiros lugares do Tier B, tá? Existe uma build, né, baseada em ataque básico no monge, que pode ser combada com Soturno Guia, porém não é a build meta, né? A gente tem que fazer o tier list baseado na build meta, que é a build que mais funciona, né? É uma build legal também, mas eu não vejo muita utilidade para quem tem pouca ressonância, porque se você para dar auto-ataque, cara, com monge, geralmente é o tempo de você perder o escudozinho e começar a levar stun. Você começou a levar stun com monge, você morreu. Na maioria das vezes você morreu, entendeu? Então vou colocar ela aqui no tier B, tá? Imagine que eu esteja aqui. Jade, tier S, Bibi, tier S, tá? O monge geralmente joga com vida cheia, jogando em cima do escudo zen dele, né? Perde vida, recupera, volta pra batalha, perde vida, recupera, volta pra batalha, enfim. Bibi é importantíssimo, igual eu falei, a questão do pessoal se curar, de dar lentidão nos inimigos, de dar um dano extra também. Agora vamos por Taira, tá? Taira, eu acho que Esperança Reprimida, né? O combo do monge é sempre usar o escudo zen e começar a pular na galera, então sempre que você usar o escudo zen você vai estar ativando essa Esperança Reprimida. Benção dos Dignos. Eu acho muito importante você ter essa redução de dano, né? Esses 8%, igual eu disse, com DH no monge.
Você precisa sobreviver, né? Você precisa dar um combo e sair correndo, recuperar a vida. Você precisa dessa sobrevivência. Fora que a ativação dela daquele do dano baseado na vida. Agora que funciona com o monge, você tá sempre perto dos inimigos, né? Coração gélido. Eu acho que é o mesmo raciocínio, tá? Da bênção. Mas ao contrário do DH, você está se expondo a situações de luta com muito mais frequência do que o Demon Hunter. Então é muito melhor você ter essa redução passiva que está sempre lá do que a do coração gélido que ativa às vezes. Né? Porque a ideia do DH é você ficar de longe, quando o cara pula vai ativar o coração. A ideia do monge é você estar sempre pulando os inimigos, então esse coração gélido vai ativar toda hora que ele puder ativar, ele vai ativar. Então, a benção seria melhor porque ela vai ficar ali 100% do tempo. Né? É, igual eu disse, uma redução de dano passiva. Como o monge se expõe mais, a benção é melhor que o coração, no caso do monge. Cinza da Fênix. Eu coloco aqui atrás da Soturno Guia, porém com observação. Se você é um monge com muita ressonância, e aí que são pouquíssimos, né, no servidor, eu digo, eu não sei se 5k mais, cara, talvez 5k mais, 6k mais de ressonância, eu diria acho que até 6k mais de ressonância. Essa Fênix, apesar dela ter um shield que é pequeno e tem um cooldown alto, quando você é um monge com muita ressonância, cara, é costumeiro eu jogar numa conta de 7k de ressonância de monge e morrer 2 vezes, 3 vezes, uma vez no máximo. Entendeu? Então, essa ativação da Fênix de 2 vezes por PVP, às vezes em vez de eu morrer 4, eu morro 2 por causa das 2 ativações dela. Aí vocês entendem a diferença que ela faz? Porque é um shield alto quando você está com uma conta muito ressonada. Entendeu? Agora, se você está com uma conta menos ressonada, eu diria que aqui atrás da Soturno Guia, aqui, tá? A imagem da Soturno está aqui no primeiro do B. Chamado Lamentoso, pode colocar aqui atrás da Fênix. Tá? Fragmento Infernigno, Lasca e Vontade Concentrada. Para mim, você pode colocar todas essas três no mesmo patamar para o monge. Tá? Enquanto a Fragmento Infernigno tem um dano menor, ao mesmo tempo ela tem um cooldown menor. Então toda vez que você usar uma habilidade, tu vai estar com um foguinho ali rodando em volta. E tu vai estar sempre pulando os inimigos e aquele foguinho te ajudando a te dar aquele burst combo nos inimigos. Né? A Lasca tem um dano muito maior do que o Fragmento, porém um cooldown muito maior. E ela vai ativar junto com o Soturno Guia se você usa 6 peças do Soturno Guia. Tá? A Vontade Concentrada te dá um dano extra quando você dá um dash. Tá? Mas é um dano menor do que bem menor do que a Experiência Reprimida. E então eu coloco essas três aqui no mesmo patamar. Imagina que elas estão aqui no mesmo rank do A. Tá? A Assombração de Xenos eu vou colocar aqui no C. Monge com sombra, seu clone vai ficar parado lá. Enfim, cara. O monge você pula no meio do time inimigo inteiro, sua sombra vai embora muito rápido. Muito rápido. O DH, pelo menos, é igual eu falei. A ideia é você tentar manter uma distância, e aí se o cara pula em você, né, você não tá no meio do time inimigo. Então sua sombra no meio do time inimigo de monge vai embora muito rápido. Tá? Beleza? Voltar. Eu tenho que colocar todas aqui, né? Pra ficar mais fácil depois. Aqui. Então vamos lá. Começando agora. Agora falamos de DH, falamos de monge. Vamos agora para Arcanista. Tá? Arcanista, pessoal, Soturno Guia. Pode colocar Soturno Guia aqui no C. Na verdade, eu vou colocar Soturno Guia no B por um motivo. Porque se você está usando o Battle Mage, que agora está super fora de meta, eu não vejo mais ninguém usando o Battle Mage.
Se você está usando o Baromate, a sua turno guia com certeza funciona, porque é um arcanista baseado em ataque básico, né? Só que mesmo assim, ela não é A nem S para arcanista de ataque básico, tá? Porque o arcanista de ataque, mesmo o Baromate, ele costuma matar também muito em habilidade, né? Dá um teleporte em cima com aquele calcinar e a armadura gélida que causa dano, né? Em volta. Então, assim, você dá um ataque básico para finalizar, mas também não é assim, né? Então eu coloco o seu turno guia aqui no B, o Baromate, e no C, no caso. No C não, no D, no caso do arcanista de canalização. Tá? Vou colocar a assombração de Zemison no D. A assombração de Zemison tem uma magia que envolve quando você dá controle, e a canista dá muito controle. Porém, é tão baixo esse dano que não faz sentido. Tá? A assombração de Zemison. Tyrese. Eu vou colocar a Bíblia em primeiro lugar. Para mim, a Bíblia é melhor do que a Jade do arcanista. Porque no arcanista você tem aquela canalização que você atinge 6, 5 inimigos ao mesmo tempo, né? Com cristal. É uma área muito grande. Então você tá procurando a Bíblia em todo mundo, cara. Então a Bíblia é muito forte com o arcanista. E comba também com a queimação da ombreira do arcanista. O que causa um dano contínuo ali muito forte, né? A Jade, obviamente, é Tyrese, né? Pelos motivos que eu já expliquei das outras classes. Movimentação, dano, né? A Canice tá de longe, você tá com a vida cheia, você tá dando uns 8% a mais se você tem a Jade no grau 10, né? Lasca de carne pétrea, vou colocar no rank A, tá? Porque você dá controle se você usa arcanista de gelo, você dá controle se você usa o buraco negro. Então a lasca de carne pétrea funciona muito bem com o arcanista. Tá? Talvez a classe que mais funciona seja com o arcanista, apesar de funcionar bem com o necro também, a lasca de carne pedra. Vou colocar aqui a esperança reprimida atrás dela. Tá? A esperança reprimida funciona muito bem se você usa armadura gélida. O pessoal gosta de usar, né? Eu já usava na minha época que eu era arcanista, né? Pra conseguir ter sustain contra monge, eu usava armadura gélida que te dava imunidade, né? A 5 hits. 6 hits, se eu não me engano. É, tipo aquela do Necro. E aí você tinha um sustain a mais e quando você ativava ela, você ativava sua esperança reprimida, né? Então você ganhava aquele dano extra quando você estava canalizando. Cinza da Fênix não faz sentido para mim. Com o arcanista, você já tem um sustain muito baixo, o shield vai ser muito baixo, mesmo que você tenha muita ressonância. Sombra Conte, D, com certeza, para arcanista. Chamado Lamentoso, vou colocar aqui no C, se você usa um Baromage, tá? Mas mesmo assim seria C, mesmo se você usa Baromage seria C, não faz muito sentido. Vou colocar até aqui na frente da Fênix, que eu acho que ela faz mais sentido do que uma Fênix. Se você é Baromage, eu acho que ela faz mais sentido, tá? Vou colocar a Benção atrás da Esperança da Lasca, porém ainda no A, porque eu acho que essa redução de dano passivo, né, é muito importante. Isso aqui é o mesmo raciocínio do DH, tá? E a Coração Gélida na frente pelo mesmo raciocínio que eu expliquei no DH, para não ter que ficar repetindo. Se vocês quiserem voltar lá, seria o mesmo raciocínio que eu coloco essa ordem aqui. Fragmento Infernigno no Baromage seria A, porém como eu estou deixando aqui o rank baseado no meta, né, eu colocaria assim, tá? Se for o Baromage. Porque o Baromage tu vai estar pulando em cima dos caras e você vai ativar a vontade concentrada. Você vai ativar o dano extra, a vontade concentrada, né? Você vai pular em cima dos caras com teleporte. Então acho que ela funciona. Fragmento Infernino vai te dar aquele burst a mais, né? Por causa dos foguinhos. Mas se você usa o arcanista de desintegração, eu com certeza colocaria assim, tá? Na verdade, assim. Aí você pode dar um teleporte, né, para frente.
Só para aumentar seu dano, só para ativar, procar a vontade concentrada e começar a canalizar, né? Fragmento Infernigro não faz muita diferença, né, cara? Vou colocar ela assim. É, deixar assim. Tá. Agora vamos para... Desculpa. Vamos agora pro Necro. O Necro, ele dá um pouquinho de ataque básico, sim, tá? Muito pouco, mas dá. Eu acho que depois do DH, o segundo que dá mais ataque básico é o Necro. Então eu colocaria aqui o Soturno Guia aqui. Se bem que o Bárbaro também, né? Não, mas o Bárbaro depende da build. A build meta agora de rodar não usa ataque básico. O Necro eu vou colocar aqui o Soturno Guia aqui no B, né? Jade, Move Speed, dano, S. Bibi, não deixa os caras curar, vende dano nos inimigos, ajuda a kaitar, S. Esperança reprimida. A. Quase todo mundo usa armadura óssea com Necro no PVP. Ativou a armadura óssea, proca a esperança reprimida, aumento de dano, faz seu combo, mata o inimigo. Beleza? Benção dos Dignos. Muito importante para Necro. Eu acho que o Necro se expõe muito, né? Apesar de ser um range de quest também, ele tem armadura óssea para ajudar ele a dar um sustain a mais, né? E ele se expõe muito para dar controle, né? Quem joga bem de Necro joga agressivo de Necro, então se expõe. Então a benção é legal tanto pela habilidade dela de ativar do dano baseado na vida, quanto a redução de dano passivo. Coração gélido. Vou colocar. Coração gélido é questão do sustain, tá? Na mesma lógica do DH do Arcanista. Porém, eu acho que como o Necro acaba se expondo muito mais que os outros dois, igual no caso do Monge, eu prefiro uma redução contínua do que uma redução que acontece às vezes, que vai estar sempre procando, né? Cinza da Fênix. C, talvez B, se você tem uma conta muito ressonada, tá? Para ser um shield considerável, será o C. Fragmento Infernigro, não vejo muito sentido, mas coloco aqui no B, tá? Digamos que ela está aqui atrás da Soturno, a Soturno está na frente, tá? Tá aqui, tipo assim. Vontade concentrada, vou colocar aqui na frente do fragmento, tá? Então tá Soturno, vontade, fragmento, porque você pode falar comigo que a vontade... Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela proca no fantasma, né? Então se ela proca no fantasma, você vai te dar um dano extra para você fazer dar um burst de damage no inimigo, né? Chamada Lamentosa, vou colocar aqui no C, na frente da Fênix. Igual eu disse, o Necro acaba dando muito ataque básico também. Seria interessante você ter um stun a mais, mas mesmo assim, tem que ser. Sobrecoante. Vou colocar D aqui, são bastante CFC D. Lasca de Carne Petra. Eu acho que a Lasca de Carne Petra é A, né, para você dar muito controle de necromante, você tá sempre dando controle de necromante. E aí, igual eu disse, o problema da Lasca é que ela vai ter um cooldown muito alto, mas quando ela ativa, ela dá um burst damage muito alto, tá? Eu acho que talvez eu fique em dúvida se ela fica na frente ou atrás do Coração Gélido, né? E é isso. Eu esqueci de falar do monge, né, pessoal? Mas era só você pegar o rank aqui e fazer quais que eu usaria, né? Então, quais que eu usaria para Necro? Lembrando que a Soturno está aqui escondida no B. Então, Jade, Pib, 2. São 6, né? Esperança, Benção, 4. Coração e Lasca, 6. Tá? Ah, Humberto, mas range de quest não tem que ter dano em vez de sustain, em vez de defesa?
Cara, acho que sim, só que o Necro, particularmente, ele se expõe muito, entendeu? Porque senão, se você quisesse fazer full dano, né, de Necro, você poderia fazer isso aqui, né? Entendeu? Mas eu acho que o Necro ele se expõe tanto que ele precisa dessas duas aqui de defesa, né? Quer dizer, a Soturno aqui, né, melhor. Se fosse assim, full dano, tá, pessoal? 2, 3 e a Soturno aqui também. Aí seria uma build full dano de Necro. Mas eu ainda acho que essas duas aqui são mais meta, tá? Então essas 6 aqui seriam, pra mim, as perfeitas de Necromante. Por último, cruzado. Eu não vou fazer de barba, porque a gente tem um outro youtuber aí que entende muito mais de barba do que eu, né? Cruzado, pessoal, foi a classe que eu menos joguei dessas aqui que eu tô fazendo rank, tá? Eu vou inclusive fazer uns vídeos de cruzado com 7k de ressonância. Só esperando farmar as licenças lá. Mas eu tenho uma ideia, eu já joguei de cruzado, tem uns vídeos, né, no YouTube aqui de cruzado. E eu sei que cruzado é baseado, pelo menos agora, ele tá mais baseado em suporte, tá? Eu vou colocar em consideração que a build meta como a build de suporte, não como a build do cavalo, por exemplo. Porque a build do cavalo seria mais baseada em dano, tá? Então eu vou procurar mais gemas defensivas, tá? Então turno guia, coloco aqui no B. Cruzado você acaba dando os ataques básicos também, tá? Então vou colocar aqui no B. Jade, obviamente. S, te dá um move speed extra, né? Esse move speed da Jade, cara, é muito roubado, tá? E como o cruzado aguenta bem, o pessoal tá no método de bloqueio, né? Usando muito bloqueio, usando muito shield, vigarista, pedra de reforja com shield. Então você sempre se mantém também com vida alta, geralmente com vida alta de cruzado. Outro Tier S aqui pra mim é a benção dos Jings, obviamente cruzado. É a classe, uma das classes, talvez menos que o barro, não sei. Mas é uma das classes que você mais se expõe, né? E você precisa dessa resistência, você precisa dessa consistência da sua vida ali para suas habilidades voltarem, tá sempre voltando, né? Você tem que jogar de cruzado em cima do escudão, né? Então, se você tiver, o que eu quero dizer, se você tiver uma resistência que te permita aguentar você ficar vivo, entre ficar usando imune toda hora, tu nunca vai morrer, né? Então essa passiva de redução de dano aqui, advinda da besta dos dignos, é muito importante para cruzar. Esses 8% você tem uma no grau 10, né? E o estouro também baseado na vida não é nada ruim para cruzado. Já que você jogando de cruzado com o condenar a vida, você está puxando pelo outro, aquela bênção vai estourar e vai dar um dano absurdo. Se você foca em vida também de cruzado, você vai ter um dano maior com esse estouro da bênção dos dignos. Então, para mim, a bênção dos dignos talvez seja a melhor gema para cruzado, ou a segunda melhor, porque para mim o move speed é muito roubado de vida da Jade. Tá? Outra gema que eu acho muito importante para cruzado também é a benção dos dignos, por causa da diminuição de recarga, tá? Que te permite você ficar usando imune toda hora, condenar toda hora, que vai te dar esse sustain maior, né? Na verdade, não vou colocar o rank S, não. Já vou começar a passar aqui para o A. Isso, vou começar a passar aqui para o A. Por se tratar de gema defensiva, que vai te dar mais um shield, vou colocar coração gélido, que vai te dar mais sobrevivência para você poder trabalhar em cima do seu cooldown e continuar permanecendo vivo, tá? Lembrando que eu estou levando em consideração aqui o cruzado de suporte, tá? Que está muito forte no momento, um cruzado de 3k de ressonância está conseguindo fazer diferença contra caras de 7k, 5k, 6k de ressonância, tá? Vou colocar a cinza da Fênix aqui no B, tá? Eu acho que a cinza da Fênix, se fosse pegar uma classe, a melhor classe para se ter cinza da Fênix, com certeza é o cruzado. E aquela lógica de quanto mais ressonância sua conta tem, mais prestativo é a cinza da Fênix, né? Então, cruzado, você quer sobreviver, quanto mais sustain, quanto mais gema defensiva você tem na sua build,
na minha opinião, melhor, tá? Sobrecoante não, péssimo para cruzado. Assombração de Zêmios, péssimo para cruzado. Lasca de Carne Pétrea, eu vou colocar aqui no B, porém atrás da Cinza da Fênix, tá? O cruzado tem várias habilidades que provocam a Lasca de Carne Pétrea. E a Lasca de Carne Pétrea, quando ela proca, geralmente é um kill. Né? Ela tem um burst damage muito alto. Então, sim, ela se encaixa na build de cruzado. Porém, aqui atrás da Cinza da Fênix. Imagina que a Soturno está aqui atrás dessas duas, tá? A Soturno que está aqui. Vontade concentrada. Vou colocar aqui atrás da Lasca, na frente da Soturno. Chamado Lamentoso, vou colocar aqui no C. Cruzado do ataque básico, mas né, é a mesma ideia da Soturno, que está aqui atrás do D. A Bibi. Cara, aqui talvez muita gente vai discordar de mim. Mas eu não vejo a Bibi se encaixando aqui no S. E eu não vejo a Bibi se encaixando aqui no A. Tá? Eu acho que eu vou colocar aqui a Bibi aqui no primeiro do B. Tá? Mas eu acho que a Bibi, o cruzado seria a que menos serviria. Beleza, ela vai continuar dando na lentidão. Ela vai continuar procurando aquele dano contínuo, né? Que atrapalha os inimigos a se curarem. E você ganha tempo, né? Que faz muita diferença no PVP. Porém, entre todas as classes, eu acho que a Bíblia é que faz menos diferença no cruzado. Tá? Fragmento aqui. Lembrando que a Soturno está aqui. Então, qual que é o core? Para mim, do cruzado? Jade, Bênção, Esperança, Coração, Billy e Fênix. Tá? Dá para trocar uma Billy pela Lasca para você ter mais dano? Dá. Dá para trocar pela vontade? Dá. Fragmento? Dá. Soturno? Dá. Mas eu prefiro mais defesa, né, para cruzado. Quanto mais defesa, melhor. E é isso, pessoal. Eu vou dividir esse vídeo aqui por timestamps. E obrigado por quem assistiu até aqui. Falem nos comentários se vocês concordam ou não.